Se te falaram que para ter um intestino saudável precisa de um monte de suplemento para fazer o tratamento, te falaram errado. Hoje nesse vídeo a gente vai aprender uma receita básica, simples, com coisas que a gente tem no nosso dia a dia e que vai ajudar muito na saúde intestinal. Fica comigo e vamos conferir essa receita maravilhosa. A gente vai participar de todos os processos juntos da receita. Para começar, eu comprei uma couve. Ela tá do mesmo jeito que eu trouxe do supermercado. Tá suja e a gente vai precisar fazer a higienização dela, assim como um tomatinho que eu vou deixar para nossa salada. Então, para isso, a gente vai agora começar fazendo a higienização. Para quem não conhece esse processo da higienização correta dos alimentos, sugiro não pular essa parte. Aqui então está o nosso tomate e aqui a couve. Nesse processo de higienização, ter uma centrifugadora é maravilhoso. Aqui a gente já consegue deixar a água e a gente também já coloca o cloro. Aqui eu vou usar a marca Que Boa. O que é importante que vocês analisem? Que aqui no rótulo tem que estar descrito que ela pode ser utilizada para alimentos. Então, fiquem atentos aqui. Vou usar essa jarrinha para ter a dimensão da água. Qual é o grande segredo da higienização? A cada 1 litro de água, a gente vai utilizar 1 colher de sopa de cloro. Então, vamos começar aqui. Uma. Duas. Três. É bom deixar um espacinho sobrando, porque senão depois transborda. Agora, a gente vai colocar então 3 colheres, 1 colher para cada litro. Mexe para dar uma misturada. Nossa mistura tá pronta. Agora a gente tem que dar uma limpada nos hortes. Por que limpar, já que vai entrar pro cloro? Porque quando a gente traz o super, tem sujeiras da produção, do transporte, das pessoas tocando lá. E essas sujeiras, quanto mais sujeira tiver, mais rápido o cloro vai oxidar aqui na água. Então é importante já deixar ela com a sujeira mais grossa, sem essa sujeira mais grossa. Muitas pessoas também falam que precisa da escovinha, que detergente de louça já é o suficiente, ou então vinagre. Mas o que acontece com o vinagre, que é o mais utilizado, né? Ele tonteia a larvinha ali, mas ele não mata. O único produto que de fato mata e de fato é comprovado pela Anvisa que higieniza os alimentos é o cloro. Só que, claro, muitas pessoas têm medo porque acham que vai pro alimento esse cloro, né? Mas daqui a pouco a gente vai ver como que é feita esse processo aqui da higienização correta. Então é importante que vocês usem o cloro que tem no rótulo que pode ser utilizado para alimentos. Tem cloros que não são permitidos ser utilizados em alimento, então de fato pode existir essa contaminação. Mas usando o cloro correto, aqui eu estou usando no momento a Que Boa, que na minha cidade é a mais fácil de ser encontrada e tem um custo-benefício bom, não tem nenhum risco. Passar bem a mão aqui, né, entre os caules. Vocês podem ver quando a gente começa a limpar, ela vai dando uma leve mudadinha de cor aqui, dá pra ver onde minha mão passou e onde minha mão não passou. Se a folha estiver muito velhinha, tu vê assim que ela já tá, não tá boa, não tá bem inteira, pode descartar ela porque também acaba sendo uma parte do alimento que vai oxidar mais rápido o cloro ali na água. Então até se daqui a pouco tem outros hortos para higienizando, não é garantido que os próximos também serão bem higienizados. Tem que ir folha por folha. Essa parte é chata, mas o que consola
é que bem higienizada, bem sequinha, vai durar muito tempo na geladeira. Agora, quando são cascas grossas, ou quando a gente vai assim, higienizar uma berinjela, uma abobrinha, são 15 minutos para a higienização. Então, a gente calcula 15 e tem que estar tudo sob imersão. Não adianta colocar só um pouquinho. Aqui o tomate. E eu acabo utilizando uma panela com água para continuar fazendo pressão ali para ficar tudo em imersão. E agora a gente conta 15 minutos. Pra vocês verem mais perto, ó, tá tudo em imersão. Depois a gente tira e começa a enxaguagem. Nosso próximo item agora é o arroz integral. Aqui então eu coloquei uma xícara de arroz integral e esse bowl eu vou encher de água pra gente hidratar um pouco esse arroz antes de colocar ele para refogar. Qual é a grande questão do arroz integral que muitos pacientes reclamam? Que ele demora muito para cozinhar. E de fato, ele tem um tempo de cozimento diferente, porque ele é rico em fibras, então até a água penetrar no grão demora. Quando a gente faz essa hidratação antes, auxilia nesse processo. Então, deixar aqui uns 20 minutos já ajuda, mas tu consegue deixar pelo menos uma hora antes do cozimento, ajuda mais ainda. Vamos esperar então um pouco o arroz hidratar, o tempo do horte ali finalizar. Eu queria falar para vocês que, na verdade, o segredo do intestino é muito sobre a repetição do que a gente come no dia a dia. Então, vai dar oferta de fibra que a gente está dando no almoço, na janta, nos lanches. Boa parte das vezes, só a implementação de fibras, essas fibras variadas. Então, a fibra do arroz, a fibra do horte, então, que a gente está usando a couve, a fibra da aveia. Ao implementar esse mix e bater ali as 25 gramas ao dia, que é o recomendado pela OMS, para a gente consumir, muda completamente a saúde intestinal, muda a qualidade de vida do paciente e, obviamente, vai ajudar no controle da glicemia, do colesterol, na disposição desse paciente, porque vai estar tudo circulando facilmente. Então, assim, é uma virada de chave, a gente realmente precisa organizar a alimentação. Claro que tem, né, os benefícios dos probióticos, do prebiótico, de ingerir carefree, de tomar iogurte fermentado, tem os seus benefícios. Mas a gente sabe que muitas vezes a gente acaba não comprando, acaba não querendo investir nesses determinados alimentos, acha que não tem como cuidar do intestino com alimentos que a gente encontra em casa, né, do hortifruti, e na verdade tem. Daqui a pouco só trocar o arroz, né, só mudar esse horte, já é o suficiente. E a gente está gastando bem menos do que esses suplementos. Mas se tu tem condições de estar comprando esses outros alimentos, como o iogurte fermentado, o kefir, obviamente vai estar ajudando muito, assim como os probióticos e prebióticos, que são os principais suplementos, né, no momento para a saúde intestinal. Vamos tirar. E aí a gente já tira enxaguando. Já tiro, né? Não para de ficar de remolho. E agora a gente vai enxaguando folha por folha. Com esse tempo estruturado, o cloro ele não penetra na planta, na casca. Ele apenas fica nessa parte superficial, então matando os micro-organismos. Pronto, agora eu vou enxaguar aqui o suporte, porque eu vou dar uma centrifugada nas plantas para sair o excesso de água. Como a gente já vai logo cozinhar, não tem assim muita necessidade disso, tá? Que então a gente fecha e começa a centrifugar.
E aqui a gente já faz escoamento. Ela tem um suportezinho ali. E é isso, agora a gente vai começar a preparação para fazer a nossa receita. Vamos fazer o escoamento aqui do arroz também. E é isso, agora partiu prepará-lo. Deu uma falha ali, caiu um pouco de arroz fora. Vamos ligar em fogo baixo. Já vou colocar aqui o sal e vamos começar a refogar. A minha panela aqui ela é antiaderente, então não precisa de óleo, mas também, mesmo panelas comuns, se a gente começa sem óleo, fica refogando assim, mexendo ele, vocês vão ver que a coloração do grão vai ficar um pouco mais esbranquecida, assim. Isso quer dizer que a gente está selando. Isso quer dizer que a gente está selando o grão. Ao selar, aquelas pessoas que têm medo, né? Se eu não colocar óleo, vai ficar grudento o arroz. Não, o segredo é fazer essa selação. Quando a gente sela ele, a interação da casca, né? A interação da casca em sair o amido do grão e aí deixar empapado aquele líquido, reduz muito. Então, é possível sim fazer um arroz sem óleo e que fique soltinho. E assim, né, a gente tem que, não que a gente não possa utilizar, né, mas da onde a gente poder tirar ingredientes que não são necessários, por exemplo, o óleo aqui, e deixar o óleo, por exemplo, numa gordura a mais para um hambúrguer, melhor. Ó, vocês veem que a coloração muda, né? Aqui até deu uma passadinha, ó, ficou escuro demais. Vamos adicionar a água agora. Duas xícaras para uma de arroz. Vamos deixar cozinhando, daqui a pouco a gente olha como está. O que eu vou querer adicionar? Cúrcuma nesse arroz. É um ótimo anti-inflamatório, antioxidante, que vai estar ajudando também nessa nossa função intestinal. Então, esse temperinho no arroz, assim, ó, eu amo. Não só no arroz, né? Mas é um dos lugares que eu mais adoro. Eu não vou negar pra vocês que eu sou uma cozinheira que faz bastante sujeira. Sou bem desastrada, mas nem por isso diminui os meus talentos na cozinha, né? Ou diminui a minha conexão na cozinha. Claro que eu super entendo, né? Fazer a comida dá muito mais trabalho? Dá muito mais trabalho. Mas como vocês sabem, eu defendo muito a autonomia e a consciência alimentar, né? E não tem como eu falar para vocês que a gente cria essa conexão com o alimento sem ter essa conexão aqui, então de cozinhar. É possível, né? Mas quando a gente pratica assim, né? A preparação do alimento, o corte, tudo fica muito mais intenso, sabe? Tu se preocupa, mas como é que é preparado? Como é que foi o corte disso? Como é que, né? Qual foi a faca que utilizaram? Então eu vou picar aqui umas cebolas. E enquanto isso, eu queria falar para vocês, né, que hoje em dia tá muito em alta, tudo suplementar, manipular, gastar muito com suplementação, né? É maravilhoso, principalmente quando a gente está falando de probióticos, né? De fato, é o micro-organismo indo ali para a tua flora intestinal colonizar as boas bactérias. Claro que não adianta só fazer isso, né? Tem que ter uma alimentação que vá manter essas bactérias vivas lá no teu intestino. Então não adianta tomar probiótico e viver comendo industrializado, não comendo fibra. É um suplemento que tu gasta e não vê o benefício nunca. E aí acaba sendo caro, né, no custo-benefício. Mas antes disso, né, eu tô aqui para defender a comida real, verdadeira. Eu sempre começo com estratégias reais. O que, que o paciente tem em casa? O que, que ele tem na geladeira? O que, que ele gosta de comer? Aqui eu tô pegando coisas que eu tenho na minha geladeira comumente, né? Agora a couve eu acabei comprando para receita, mas normalmente eu faço couve com feijão, é um refogadinho, é uma salada que dá para comer tanto quente quanto fria, né? No meu paladar, pelo menos. Dá para botar bastante tempero. Então, assim, é um alimento para as bactérias que tem na nossa geladeira,
que não vai mudar muito o custo do nosso dia a dia no supermercado, vai mudar provavelmente a organização, né? É quase igual aqui. A gente tá trocando o arroz branco pelo arroz integral. Começou a ardência nos olhos da cebola. Então, assim, muitas pessoas acabam achando que não tem solução, que não vão conseguir nunca fazer um bom tratamento porque não tem condições de comprar suplementações caras, né? Ou essas suplementações diferentes e tudo mais. Ou simplesmente de não gostar de tomar cápsula, de não se adaptar aos horários. Só que a primeira linha de tratamento é a gente começar pela alimentação, pela comida. Se tudo isso já dá resultado, não tem por que gastar com suplemento. Claro que daí tem pessoas que não vão ter resultados. Aí a gente tem que entrar com a suplementação, ver se faz sentido para esse paciente, porque daqui a pouco ele fala, não quero, isso aqui para mim é o suficiente, então eu vou ficar com até onde a gente chegou, né, com a comida. Outros não, eles vão até o final do tratamento. Mas eu quero que vocês entendam que para cuidar da nossa saúde intestinal, para cuidar da nossa motilidade intestinal, não é necessário sair gastando mais, não é necessário sair se enchendo de suplementos. É possível sim a gente cuidar do nosso intestino com uma alimentação real do que a gente tem na nossa geladeira, no supermercado. É possível a gente comprar esses suplementos com promoções. Então, o dia do horte, né? Vamos lá, vamos aproveitar, vamos escolher. Não esqueçam nunca, né, da diversidade das cores, ter os 5 ao dia. Isso faz total diferença. E é uma forma muito mais saborosa, prazerosa de suplementar do que só tomar ali a cápsula. E isso, né, não sei pra vocês, mas pra mim é muito importante. Eu gosto do alimento, eu gosto de sentir os sabores. Vamos começar a refogar. Ai, gente, eu amo cebola. Pra mim, comida sem cebola não é comida. Mas, a gente tem que ser sincero, né? A cebola é cruel. É que essa aqui não tá me fazendo chorar muito, mas tem cebola que é demais. Eu quero que tu me conte aí, né? De que vibe tu é? Tu é da que realmente prefere direto suplementação? Tu é da que prefere começar a ver as possibilidades na alimentação, né? Eu não vou dizer pra vocês que eu sou uma nutri que ama sair gastando com coisas desnecessárias, né? Digamos assim. Atualmente eu me suplemento porque eu tenho síndrome do intestino irritável. Já tentei pela comida e não tem solução. Principalmente quando eu sei que as minhas emoções estão bem alteradas e ultimamente elas estão bastante. Então eu preciso do suplemento, senão não dá certo. Mas eu demorei para querer começar a suplementação, porque é um gasto, né? A gente sabe que é um investimento, mas também a gente tem que botar na balança, né? O que é mais importante para ti? Ter qualidade de vida, gastar um pouco a mais com isso e deixar outros gastos de lado, ou se é importante os outros gastos. Nossa cebolinha já está dourando. Sobre refogar, né, e a utilização aqui do azeite de oliva, que vocês já devem ter visto que está aqui na minha bancada, eu não recomendo, tá, utilizar o azeite de oliva. Eu lembro que na faculdade a gente fez alguns experimentos na cozinha de aferir, assim, a ebulição, né, a oxidação dos azeites. E a gordura que tolera maior temperatura aqui de aquecimento são os que normalmente todo mundo evita, que é o de girassol, de soja. Eles são os melhores. O azeite de oliva, ele serve para dar uma refogadinha e deu. Quando ele passa muito da temperatura e vocês vão começar a ver que começa a subir vapor, é porque ele está oxidando. E quando ele começa a oxidar, muda as propriedades nutricionais dele. Ele começa a se tornar algo cancerígeno. Então não é benéfico. Vamos botar um pouquinho de água. Eu adoro essa corzinha douradinha. Um detalhe sobre a cebola e o alho, que vão ser meus temperos principais aqui, tá? São dois alimentos que fazem parte dos alimentos food maps. O que é isso? Eles são grupos de alimentos que são muito fermentativos. Feijão também está dentro, a lentilha, dependendo das pessoas.
Eu não tenho sensibilidade, então isso aqui não afeta a minha saúde intestinal em quesito ruim, né? Então eu consigo tolerar, mas caso tu já saiba que a cebola e o alho são bem, te irritam bastante, são bem fermentativos para ti, a ponto de ter muita dor, muita flatulência, sugiro evitar esse tempero aqui, fazer com, com alho, cúrcuma, pimenta, né? Só esses temperos mais comuns. Salsinha daqui a pouco. Inclusive, salsinha é um tempero, assim, muito legal de se utilizar, né? Ele tá aí dentro do nosso grupo de verdes escuros. O interessante só dos verdes escuros é que eles têm muitos, né? Muitos micronutrientes bem importantes, como magnésio, cálcio, ferro, não M, só que ele não pode ficar muito tempo também em alta temperatura. Então a gente começa a ver que ele está diminuindo ali, né? Ficando refogadinho, já vamos tirar. E dependendo do próprio cultivo desse horte, a gente até nem dá para ver ele murchar muito. Tem que preferir usar cru. Então, usar em sucos, usar a rúcula, daí que é um alimento que é ok de comer cru, agrião, né? Vai muito do paladar, vai muito de onde a gente está comprando esses hortes. Hoje em dia a gente sabe que a produção é bem variada de um lugar para um outro. Alho demais também deixa a comida com gosto um pouco mais apimentado. Então, vai muito do teu paladar, né? Eu confesso que eu amo, então eu uso bastante mesmo. E como eu falei, né? Eu tenho a síndrome, mas não chego a ter nenhuma sensibilidade, assim, digestiva para esses temperos. Mas tenho pacientes que não toleram. Uma paciente minha ainda, ela tem uma questão tópica, assim, na pele. E quando ela toca no alho, ela já fica com bastante região avermelhada, assim, né, irritada. E outra coisa sobre mim, né, além de ser desastrada, eu sou da pessoa que, assim, quero e prefiro a comida pronta. Ah, se o corte tá perfeito, se os detalhes estão perfeitos, eu não me apego. Porque senão daí eu nunca vou cozinhar, nunca vou preparar as coisas. Então eu acho importante, se for uma pessoa assim muito detalhista, tenta se desapegar um pouco. Primeiro pensa assim, em ter, ó, vamos pensar em ter a couve, né? Vamos tentar em ter espinafre, enfim. Aqui eu tô usando a couve, tá? Mas todo folhoso verde escuro tem bastante concentração aí de magnésio, de fibra. Então, fiquem à vontade. Mais uma vez, né? Eu gosto que vocês utilizem a autonomia e consciência alimentar. Ah, outra coisa também, né? Ah, não tem o utensílio mais recomendado para cozinhar, para fazer as coisas. Gente, tem pessoas passando fome, tem pessoas aí, né? No meio da guerra, pegando comida de qualquer canto. Então, vamos cozinhar, vamos fazer como dá, ter os cuidados que a gente pode ter, né, para não ter nenhuma intoxicação alimentar, mas não tem por que, assim, ser tão bitolado, né? Se tiver muita ocorrência de onde tu mora, né, é, de contaminação, aí sim. Ó, eu faço assim, eu tento fazer um rolinho. Ah, outra coisa aqui, né, vocês vão ver que eu não tô tirando o caule. Gente, a maior concentração de nutrientes fica no caule. Pensa que antes de chegar lá na extremidade da folha, o nutriente começou lá na raiz, né? E o contato entre raiz e folha, extremidade da folha, é o caule. Então, a maior concentração de nutriente está no caule. Aqui na folha, a gente tem a maior concentração de fibras, né? Mas no caule, a gente tem muita concentração de micronutrientes. E mais uma vez, o máximo que eu puder não desperdiçar é o que eu vou querer. Ali a nossa panela já tá ficando cheia, frigideira, né? E aqui a gente vai finalizar o corte. O que é legal aqui, ó, que a minha cebola já tá começando a dar uma dourada lá embaixo de novo.
A gente coloca um pouquinho de água, fecha com uma tampa, que isso vai também acelerando o processo de cozimento da couve. Vamos ver aqui o nosso arroz. Será que ele está pronto? Não é porque eu fiz, mas tá bem gostoso. Ele fica um pouquinho mais al dente. Dá pra esperar mais, mas pra mim, assim, tá perfeito no meu paladar. Não tá duro, mas tu sente um pouquinho de textura, né? Vocês veem que ele vai reduzindo, a cor vai ficando ainda mais forte, é um verde bem mais forte. Se tu tiver uma frigideira ainda maior, né, é melhor, mais fácil de mexer, para incorporar aqui os sabores. Agora a gente vai pegar um pouco de sal. E assim, gente, couve é um alimento que demora a pegar sabor. Um pouquinho de pimenta. Olhem como já está. O sabor já tá bem bom. Vocês percebem a quantidade de água que sai? Eu não adicionei água mais, só aquela hora. Mas a couve ela vai desidratando. Aqui já tá num ponto maravilhoso, quase já passando. Então a gente já finaliza. Eu botei a pimenta, dá pra colocar mais temperos, dá pra ir realçando mais. Vai muito do teu paladar, tá bem? Vamos compor agora o nosso prato e ver como vai ficar esses ingredientes dentro de um prato que vai te ajudar na melhora da saúde intestinal. Aqui eu já adicionei um tomatinho, ele tá com casca aqui, ó, que a gente higienizou, que vai dar mais um aporte nutricional. Vamos adicionar os demais itens. Vou colocar aqui a nossa couve. Para quem conhece o tradicional, né, prato, de como compor um prato, a gente vai fazer isso aqui. O nosso arroz maravilhoso. Agora talvez vocês me xinguem. Eu tenho lentilha aqui, não gravei eu fazendo lentilha, mas se vocês quiserem que eu grave outro dia, eu gravo. E eu vou colocar a lentilha aqui, porque a lentilha é uma proteína vegetal de ótima qualidade, com bastante quantidade de proteína. A casquinha dela riquíssima em fibras e tem propriedades também que auxiliam na melhora dessa composição da microbiota. E aqui um franguinho também que eu já tinha preparado com cúrcuma, com cenoura, com tomate, com pepino, com bastante coisa. O último item, então, o nosso azeite de oliva, um óleo que ajuda a lubrificar o intestino. Aqui, tá? Eu peguei o azeite de oliva extra virgem, é o que eu sempre recomendo, e recomendo acidez entre 0,4 e 0,5, tá bem? Tem propriedades nutricionais melhores. E aí, o que vocês acharam do nosso prato? Olha que lindo! Eu espero que vocês tenham gostado, porque assim, ó, esse cardápio eu escolhi porque são coisas que eu tenho em casa e a forma com que eu começo a minha suplementação do intestino, da minha microbiota intestinal. Então, assim, básico mesmo. Lentilha, couve, tomate com casca, arroz integral, botar uma cúrcuma, botar um azeite de oliva. O azeite de oliva ajuda a lubrificar essa motilidade intestinal, então ajuda na fluidez. Dá para também adicionar sementes aqui, como linhaça, chia, semente de girassol, semente de abóbora. E assim, gente, é muito gostoso. Eu espero que vocês, eu espero que vocês tenham compreendido que é possível começar a cuidar do seu intestino com alimentos que a gente tem em casa, na geladeira, no armário. Assim, a gente não precisa sair investindo em cápsulas se a gente não tem dinheiro para isso ou se não faz sentido pra gente no momento. Porque às vezes não faz sentido. Eu demorei para começar a investir em suplementos porque eu queria tentar pela comida, pela aveia, pelas sementes, por essa composição, por frutas, né? Se tu gostou, deixa o teu like, se inscreva no canal, deixa o teu comentário do que tu achou, o que pode ser melhor.
que tu se identificou no meio desse vídeo. Compartilha com aquela pessoa que precisa melhorar a composição da sua microbiota, que precisa melhorar a saúde intestinal. Tchau!